Radar Drops. Informação para o seu dia. Hoje é 13 de fevereiro. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Bom, vamos começar com uma notícia de grande impacto lá no cenário internacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma medida que pode basicamente desmontar uma das principais heranças da política climática da era Obama. E as consequências disso, claro, vão muito além das fronteiras americanas. O alvo principal dessa ação toda é uma coisa chamada Endangerment Finding. O que é isso, né? A gente pode pensar nisso como se fosse o pilar, a base científica de toda a regulamentação. Foi um parecer, lá de 2009, da Agência Ambiental Americana, que disse o seguinte de forma bem clara: gases de efeito estufa são sim um risco para a saúde pública. E por que isso é tão importante? Porque foi essa conclusão que deu à agência o poder legal para regular as emissões de carbono, usando uma lei chamada Lei do Ar Limpo. Mas e aí, qual foi a justificativa do Trump para fazer isso? Bom, no anúncio, ele não poupou palavras. Classificou as regras da era Obama como paralisantes para a economia e chegou a chamar tudo de nova fraude verde. O objetivo dele, segundo o próprio Trump, é encerrar o que ele considera um desastre que prejudicou a indústria e custou milhares de empregos. Claro que uma decisão dessas não ia passar em branco, né? A reação foi imediata e bem forte. De um lado, grupos ambientalistas já avisaram que não vai ficar assim. Vão levar o caso para briga nos tribunais. E não parou por aí, não. A comunidade científica também se manifestou. A Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos fez questão de reafirmar que o parecer de 2009 estava correto e que hoje ele é apoiado por evidências ainda mais fortes. E para a gente entender a dimensão do que isso significa, o professor de Relações Internacionais da FGV, Eduardo Viola, deu uma análise bem direta. Para ele, a palavra que define essa ação é retrocesso gigantesco. Ele levanta um alerta importante. A dúvida que fica no ar agora é se essa onda de desmonte de políticas ambientais vai continuar. É um ponto de atenção para todo mundo ficar de olho. Bom, agora a gente muda de assunto e vira o foco aqui para dentro, para a nossa economia. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas acabou de soltar dados novos sobre como anda o clima econômico por aqui. E olha, as notícias são animadoras. O principal termômetro que a gente tem, o indicador de clima econômico, o ICE, deu um salto. E que salto? Quase 22 pontos para cima no último trimestre. Isso mostra que o otimismo está renovado no ar, sabe? O indicador chegou a 88 pontos, um sinal bem positivo. E para a gente entender de onde vem essa melhora, é só olhar para duas partes desse indicador. A primeira é como as pessoas estão vendo a economia agora, no momento. Esse é o índice de situação atual, e ele disparou subindo quase 28 pontos. E tem também o que se espera para o futuro. Aí o índice de expectativas também subiu bem, quase 17 pontos. Ou seja, a melhora é na percepção do hoje e também na esperança para amanhã. Mas calma lá. O próprio relatório da FGV traz um ponto de atenção importante. Apesar desse bom momento aqui no Brasil, o cenário para a América Latina como um todo ainda é visto como desafiador. É um lembrete de que a recuperação econômica na nossa região não está acontecendo no mesmo ritmo para todo mundo. E para fechar nosso giro de notícias de hoje, a gente vai lá para Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal começou um julgamento que, olha, mexe com feridas bem profundas da nossa história. O que está em pauta é uma possível reinterpretação da famosa Lei da Anistia de 1969. A pergunta no centro do debate é muito específica e também muito dolorosa. A anistia concedida lá atrás, ela também perdoa o crime de ocultação de cadáver cometido por agentes do Estado durante a ditadura? É bom a gente lembrar que essa não é a primeira vez que o STF discute a lei. Lá em 2010, o tribunal decidiu que a anistia valia para os dois lados, incluindo os agentes da repressão. A grande diferença agora é o foco. A discussão é sobre um crime muito específico, a ocultação de cadáver. E por quê? Porque existe o argumento jurídico de que esse tipo de crime é permanente. Ele continua acontecendo enquanto o corpo não for encontrado. É essa a tese que pode mudar tudo. Mas e aí, será que a decisão pode mesmo mudar? Bom, segundo o professor Álvaro Palma de Jorge, da FGV Direito Rio, não é impossível. A composição do tribunal hoje é bem diferente da de 2010, o que abre espaço para uma nova interpretação. Só que ele também alerta, mudar uma jurisprudência que já está estabelecida há tanto tempo seria algo bastante excepcional, ou seja, seria um movimento raro e de um peso enorme. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!